Vamos conversar agora com o economista Gésner de Oliveira, que é sócio da Go Associados. Gésner, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um prazer falar com você. Bom, Gésner, nós estamos aí falando dessa a possibilidade de um entendimento maior entre o governo federal e os estados e municípios em torno dessa ajuda financeira, mas se espera uma pacificação geral, porque o país vive uma crise muito séria, não apenas da pandemia, mas uma crise econômica também. E nesse sentido da crise econômica, além desse entendimento, o governo tem sido muito cobrado quanto a uma eficácia maior na ajuda financeira, não em relação especificamente às medidas que foram lançadas, mas a questão operacional, dinheiro que não está chegando para as empresas, no varejo, isso acaba levando a demissões. Eu queria saber, na sua avaliação, o que se poderia fazer para tentar viabilizar com maior eficiência tudo que está sendo planejado e anunciado, não é? Claro. Olha, Denise, eu acho que você tem razão que há um problema de sentido de urgência, de timing, né? Porque a gravidade da crise é muito grande e a velocidade das medidas contra a crise nem sempre é suficiente para atender às necessidades. Eu acho que o passo que foi dado hoje, do ponto de vista de coordenação entre as várias esferas de governo, foi um passo importante, quer dizer, a percepção dessa harmonia, desse alinhamento entre União, Estados, municípios é muito importante. Também se deu uma noção de alinhamento entre os poderes, né? Sobretudo o legislativo e executivo, com a presença do presidente do Senado, do presidente da Câmara, e também, de certa forma, do judiciário, na medida em que uma questão importante que há anos vem sendo debatida, é um contencioso muito grande relativo à Lei Candir, entre Estados e União. Isso foi, de certa forma, facilitado, articulado com discussão com o ministro do Supremo. Então, isso dá uma dimensão desse maior alinhamento, e a esperança é que isso faça com que a velocidade das medidas aumente, porque, por exemplo, a medida de crédito para micro e pequenas empresas, tão importante para ajudar essas empresas num momento como esse. Ela foi aprovada pelo Congresso, a questão de um mês atrás, demorou muito tempo até que ela, nesta semana, fosse sancionada, né? E assim como outras medidas, por exemplo, a carteira de trabalho verde e amarela, a medida provisória caducou. Era uma medida de apoio no mercado de trabalho, acabou caducando, aí deixou de ter eficácia, deixou de proteger, havia um foco nos trabalhadores jovens, deixou de beneficiar esses trabalhadores. Então, eu acho que essa falta de alinhamento, de coordenação, de harmonia, tem gerado ou atrasos ou impasses, e isso tem dificultado. Então, esse eu acho que é um aspecto importante a ser vencido. Outro aspecto diz respeito propriamente a aumentar a velocidade mesmo. Por exemplo, o apoio a segmentos diretamente afetados, duramente afetados, como o setor aéreo, precisaria maior rapidez também para atender naquilo que é possível, naquilo que é necessário ao setor. Então, acho que essa é a expectativa, Denise, é que a gente realmente mude de marcha, realmente, do ponto de vista do combate à pandemia no plano econômico. Porque a questão é que a gente já está enfrentando essa pandemia há quase 3 meses, não é? E as empresas não têm tanto fôlego assim para esperar que o governo consiga acertar a mão na questão do crédito. E a gente sabe que o papel do governo agora é imprescindível na crise, a gente está vendo isso no mundo todo. Todo mundo liberando recursos com muita rapidez, porque tem chamado a atenção, inclusive, balanços do setor industrial mostrando um aumento muito forte do desemprego, o varejo também cortando, porque não consegue bancar. Não há dúvida, quer dizer, a queda de receita foi fenomenal. Acho que, nesse sentido, o setor aéreo é o mais
é o mais ilustrativo, né? Uma queda de receita superior a 90%, né? Então, realmente, é uma coisa brutal, e aumento de custos simultaneamente com a pressão do dólar. Mas o volume de capital de giro que as empresas, sobretudo as pequenas e médias, têm é muito pequeno. Então, realmente não dá para esperar. É um outro ritmo de decisão, efetivamente. Normalmente já é preciso haver o que a gente chama de tempo econômico, né? De um tempo que normalmente é bem mais rápido do que o tempo burocrático, o tempo administrativo. Mas agora se trata realmente de uma coisa de uma operação de salvamento, realmente, uma operação de guerra para fazer com que cadeias importantíssimas para a economia não desapareçam, né? Então, essa é a expectativa. É claro que isso representa um desvio de rota do ponto de vista da política fiscal, daí a grande importância que as métricas fiscais sejam bem acompanhadas, de que haja medidas que gerem economias, como é o caso do congelamento do salário dos funcionários públicos até o final de 2021, mas é essencial que haja um apoio rápido, sobretudo à pequena e média empresa, Denise. Agora, Gésler, o governo confia muito a equipe econômica na possibilidade de retomar a agenda no pós-pandemia e conseguir viabilizar o ajuste até por aí, através de concessões, privatizações, que na verdade já estavam nos planos antes. O governo perdeu um tempo em relação a isso, não conseguiu agilizar da forma como esperava, quer contar com o capital externo, com o capital privado para poder retomar os investimentos em infraestrutura. Você vê condições disso ser agilizado com o mundo como vai ficar no pós-pandemia e mesmo a economia brasileira? Olha, Denise, eu não vejo outra saída, né? Porque, digamos, é claro que o Estado ele é muito importante para dar ajuda nesse momento, mas se a gente olha as componentes da demanda agregada da economia, quer dizer, o consumo, a gente espera que uma vez passado o surto da pandemia, do problema do contágio, etc., o consumo, pouco a pouco, vai se recuperando. Com a reabertura nos vários municípios e regiões do país, vai havendo uma reabertura. Porém, o que a gente tem observado é que o consumidor tem ficado nos locais onde essa reabertura tem ocorrido, o consumidor está bastante cauteloso por causa da queda da renda, né? Ele se sente mais pobre e, consequentemente, mais parcimonioso nos seus gastos, e também ainda com medo de contágio. Ele não se dispõe a ficar um grande tempo no shopping fazendo compras, ou retomando viagens, planos de viagens, etc. Então a gente espera um consumo se recuperando com uma certa lentidão. O gasto do governo, basta olhar o rombo fiscal da União, o rombo fiscal dos estados, da maioria dos municípios. Quer dizer, não há espaço fiscal para um aumento de vários anos, um aumento permanente do gasto do governo. O aumento do gasto do governo ocorre agora, em 2020, para o auxílio emergencial do Corona Voucher, para as ações de linhas de crédito a pequenas e médias empresas, para ações na saúde específicas, esse pacote de ajuda aos estados, mas não pode ser um aumento permanente de gasto, não há espaço fiscal para isso. O mundo, como você bem colocou, está retraído, o comércio internacional está retraído. Nós ainda temos linhas de exportação para a China, que é um país que
vêm se recuperando, que vão continuar, felizmente, mas não se espera um grande aumento das exportações. Então, o aumento tem que vir dos investimentos. E onde ele vai ocorrer? Onde há gargalos, onde há falta de investimento, que é precisamente na infraestrutura. E quem vai fazer isso? Como o Estado não tem os recursos, é muito importante que, através de concessões, de parcerias, esses investimentos possam ocorrer. E aí há oportunidades muito concretas, Denise. Eu diria que o setor de saneamento é um setor onde há enorme falta de investimento, há um apetite, é um mercado muito grande, é uma região do planeta onde falta saneamento e há condições de investimento. Nós temos uma taxa de juro internacional baixa, inclusive negativa. Nós tivemos até recentemente emissão de títulos no Reino Unido com taxa de juro negativa. Portanto, se nós soubermos criar um ambiente regulatório estável, transparente, um cronograma de leilões bem desenhado, nós temos sim condições de atrair esses investimentos, e isso poderá ser uma das alavancas importantes para a recuperação da economia. Perfeito, nós conversamos com o economista Gesner de Oliveira, que é sócio-diretor da Goa Associados. Gesner, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Denise.